Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 10 de novembro, a Igreja celebra São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. Esse importante Papa, Doutor da Igreja, é chamado de Magno e nós vamos entender por quê. No ano 452 d.C., a península italiana tremia diante dos hunos, liderados por Átila. Grande parte do norte já havia caído nas garras do invasor. As cidades de Aquileia, Pádua e Milão tinham sido conquistadas, saqueadas e arrasadas. Átila avançava na sua contínua corrida e se encontrava perto de Mântua, no rio Mincio. Ali, a história se detém e se forma. Leão Magno, eleito Papa 12 anos antes, guiou uma delegação de Roma para se encontrar com Átila, o qual dissuadiu a continuar a guerra de invasão. Conta-se uma lenda, retomada depois por Rafael, nos afrescos das salas do Vaticano, narra que o líder dos hunos se retirou após ter visto aparecer atrás de Leão os apóstolos Pedro e Paulo, armados de espadas. Veja, cerca de 400 anos depois da morte dos apóstolos Pedro e Paulo. Esse Átila, ele viu atrás desse Papa, Leão Magno, os apóstolos Pedro e Paulo. 3 anos depois, em 455, foi ainda o Papa Magno, embora desarmado, a deter às portas de Roma outros vândalos guiados pelo rei Genserico. Graças à sua intervenção, a cidade foi saqueada, mas não foi incendiada. Permaneceram intactas as basílicas de São Pedro, de São Paulo fora dos muros e de São João em Latrão, nas quais a população encontrou abrigo, se refugiou e se salvou. A vida de Leão não constitui apenas no seu compromisso com a paz. Ele era um grande defensor da paz, que levou adiante com muita coragem e sem cessar. O pontífice dedicou-se muito também à defesa da doutrina. Foi ele que, de fato, inspirou o Concílio Ecumênico de Calcedônia, atual Kadikoi, na Turquia, que reconheceu e afirmou a unidade de duas naturezas em Cristo, humana e divina. Rejeitou a heresia de Eutiques, que negava a essência humana do Filho de Deus. A intervenção de Leão no concílio foi feita através de um texto doutrinal fundamental, o Tomo de Leão, contra Flaviano, bispo de Constantinopla. O documento foi lido publicamente aos 350 padres conciliares, que o acolheram por aclamação, afirmando: Pedro falou pela boca de Leão, que ensinou segundo a piedade e a verdade. Sustentador e promotor da primazia de Roma, o Pontífice Magno deixou para a história quase 100 sermões e cerca de 150 cartas, nos quais demonstra ser teólogo e pastor, zeloso com a comunhão entre as várias igrejas, sem jamais esquecer as necessidades dos fiéis. De fato, foi para eles que incentivou as obras de caridade em uma Roma dominada pela escassez, pela pobreza, injustiças e superstições pagãs. Colocou em prática todas as ações necessárias, lê-se em seus escritos, para manter constantemente a justiça e oferecer amorosamente a clemência, porque sem Cristo nada podemos fazer, mas com Ele tudo é possível, insistia o pontífice. Natural da Toscana, tornou-se diácono da Igreja de Roma por volta do ano 430. 10 anos depois, Leão foi enviado pela imperatriz Plácida para pacificar a Gália, disputada pelo general Aécio
e o prefeito pretoriano Albino. Após alguns meses, faleceu o Papa Sisto III. Leão, seu conselheiro, foi o sucessor. Sua consagração como pontífice ocorreu em 29 de setembro de 440. Ele foi o 45º Papa da história. Nós já tivemos 266 papas. Ele, Leão Magno, é o 45º. O Papa Francisco é o Papa número 266 na história de todos os papas da nossa igreja. O Papa Leão XIII teve um pontificado de primazias, ou seja, foi o primaz, o primeiro em várias coisas. Seu pontificado, que durou 21 anos, colecionou várias primazias. Foi o primeiro bispo de Roma a ser chamado Leão. O primeiro sucessor de Pedro a ser chamado Magno. O primeiro Papa que, por sua pregação, foi também um dos 2 únicos papas, junto com Gregório Magno, a receber, em 1754, por desejo do Papa Bento XIV, o título de Doutor da Igreja. São muitos os doutores da Igreja. Só 2 deles foram Papa, Leão Magno, Gregório Magno. A morte de Leão Magno ocorreu em 10 de novembro de 461. Segundo alguns historiadores, ele foi também o primeiro Papa a ser sepultado na Basílica Vaticana. Suas relíquias ainda hoje são conservadas na capela de Nossa Senhora do Pilar, na Basílica de São Pedro. O que eu gostaria de ressaltar dessa festa que hoje celebramos, desse grande santo da Igreja, São Leão Magno, que foi Papa e doutor da Igreja? A sua incansável busca pela paz. Nós ouvimos na sua história, na sua biografia, quantos conflitos armados ele conseguiu fazer com que cessasse. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos rezar pela paz. Peçamos a intercessão de São Leão Magno para que cessem todas as guerras, para que busquemos a paz, para que cada um de nós seja construtor da paz. E é isso que o Papa Francisco busca também, reunindo as grandes religiões, rezando pela paz, combinando com os líderes religiosos a melhor maneira de orientar todo o povo para desenvolvermos uma cultura de paz. Que São Leão Magno nos ajude na construção da paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Leão Magno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.